Boa noite. Boa noite. Tá no ar, Gêlia. Tá no ar? Tá no ar. Boa noite a todos. Hoje é o último dia do nosso 12º ciclo de altos estudos, com a presença ilustre do professor Bruno Martins, que vai falar sobre o tema de suma importância, coroando o fim dessa jornada em liderança, gestão e comando, que é a tecnologia da informação como ferramenta de gestão policial. Bruno, seja bem-vindo. Tá? Obrigado, Gêlia. É um prazer estar aqui com você e com todos os que estão nos acompanhando no canal, né, do Uniceg. E a sala é sua e vamos à nossa palestra. Tá bom, Bruno? Obrigado, Gêlia. Obrigado, meu amigo. Eu queria agradecer o pessoal que está aí assistindo, agradecer o pessoal da Uniceg, agradecer ao Gillian pelo convite, o João e os demais aí pelo evento, que está muito bacana, né? E espero trazer um pouquinho de contribuição para os senhores aí. E no final, estou aberto aqui a pergunta, vou deixar meus contatos também para os senhores, quem quiser fazer contato comigo aí, fique à vontade. Então, vamos lá, gente. Pediram para me falar sobre tecnologia da informação como ferramenta de gestão policial, né? Eu sou policial militar, tá? Sou mestre em ciências computacionais, tá? Sou bacharel em ciências da computação. Eu botei aqui um mini resuminho, né, do meu currículo. Atuo como pesquisador lá no CETIC, na Secretaria de Polícia Militar, né? A gente apoia a gestão, até o Comando Geral também da Polícia Militar. Sou ex-coordenador da Secretaria-Geral de Estado, né? Da Controladoria-Geral de Estado do Rio de Janeiro. Fui analista da Secretaria de Segurança, da Subsecretaria de Inteligência. Sou membro dos grupos de pesquisa do CNPq, o SIC Cyber, do Research and Optimism Group, Espaço Alexandria UFRJ, todos os CNPq. Mais para frente eu vou falar um pouquinho, vou falar também um pouquinho de uma iniciativa nossa aí na área de segurança da informação, que a gente está elaborando aí com a Uniceg. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou falar um pouquinho dessas ferramentas, né, de apoio à gestão policial e gestão pública em geral. Mas antes eu vou trazer um pouquinho aqui uma ideia de Big Data, uma ideia de inteligência artificial também, que é muito usada, que a gente vem usando lá na Secretaria de Polícia, a gente usava lá na CGRJ, tá? E lá no final eu vou falar um pouquinho também sobre esse curso de pós-graduação que a gente está para iniciar na Uniceg, para quem tiver interesse, tá bom? Então, começo falando aqui de Big Data, né? O que é Big Data, né? Big Data é a área de conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem analisados em sistemas tradicionais. Então, a gente está falando, o que é Big Data? Big Data é um banco de dados comum, esse que a gente já conhece, que pode ser desde um banco de dados SQL, MySQL, SQL Server, até mesmo uma planilha em Excel, só que é um banco maior, né? E a gente entra em Data Science, né? Ou ciência de dados, aqui em português, né? Que é a área interdisciplinar voltada para o estudo e análise de dados econômicos, financeiros e sociais, estruturados ou não estruturados, mais para frente eu vou falar o que é isso aí, né? Que visa a extração de conhecimento, detecção de padrões e obtenção de insights para possíveis tomadas de decisão. Então, aqui que é a chave da coisa, né? A gente usa ciência de dados para ajudar a tomada de decisão, né? Consequentemente, para ajudar na gestão policial militar ou na gestão pública em geral e até mesmo privada, tá bom? Eu gosto muito de colocar esses conjuntinhos aqui para explicar o que está acontecendo. Eu não estou tendo feedback de áudio, mas se tiver ruim o áudio, alguma coisa assim, vocês colocam aqui que eu consigo acompanhar o chat, tá? Deixei 2 telas abertas aqui. Eu gosto de botar aqui esses 3 conjuntinhos que conseguem explicar melhor como é que a gente combina isso tudo, cria ciência de dados, né, para proporcionar esse apoio melhor à tomada de decisão para gestão, né, e gestão policial, e gestão pública. Então, eu coloco aqui nesse círculo à esquerda, rosa aqui,
a ciência da computação, né? A ciência que estuda aí não é ciência computacional, ciências computacionais, é a ciência da computação em si, né? Que estuda essa área tecnológica. À direita, intrinsecamente ligado, eu coloco a matemática e estatística, tá? Abaixo, a especialização científica, né? À esquerda, ao centro, o software tradicional, né? Esse software que a gente vai usar em si para ajudar nessa tomada de decisão, né? Para ajudar essa gestão, né? E à esquerda, a pesquisa tradicional. Essa pesquisa tradicional também a gente pode chamar como especialização de negócio. No caso da segurança pública, pode ser especialização de segurança pública. No caso eu sei que tem muitos policiais aqui, no caso da parte policial, a gente pode chamar essa pesquisa tradicional aqui como a área de expertise policial, né? Se fosse na área somente policial militar ou militar, é a área de expertise militar. E juntando isso tudo aqui, a gente tem essa interseção central, que seria a ciência de dados. Então, a gente começa com essa premissa aí. Eu vou passar rapidinho, porque eu tenho bastante slide para passar. A gente começa com essa premissa, né? Esse início mais devagar, mais teórico, para a gente entender como é que a gente pode auxiliar essa nossa gestão e tomada de decisão. Né? Eu falo que é uma área que a gente usa para praticamente tudo, né? Ou tudo, né? Classifico que ciência da computação, como eu coloquei lá em cima, né? A gente armazena, obtém dados, a matemática para fazer o filtro ou mineração, vocês devem ter ouvido falar muito em data mining, né? O design gráfico para visualizar e refinar os dados, né? Esses dashboards, né? A gente apresentar aqueles dados para ficar visualmente mais tangível, né? Para o gestor ou para nós mesmos, né? Especialização científica, como eu falei, né? Ou especialização do negócio. O Rezendo falou aí, olha lá a estatística. Olha a estatística, exatamente. A estatística é imprescindível. Ciência de dados é universal, né? Hoje em dia a gente vê ela em todo lugar, então eu digo para quem não atua na área de tecnologia da informação, muita gente vem perguntar assim, pô, cara, eu não sou de TI, eu sou de direito, eu sou disso aqui. Pô, qual é o curso de TI que você acha que eu devo fazer? Eu sempre respondo da mesma maneira. Eu acho que você deve buscar algo dentro da sua área de atuação que esteja ligado à TI, né? O cara que trabalha, sei lá, com direito, ele pode muito bem usar um e-commerce, né? Sistema de propaganda e funcionamento, né? O cara que trabalha com negócios, ele pode usar BI, pode usar um Power BI, né? Então, hoje em dia, a gente sempre tem que trazer a tecnologia para dentro da nossa profissão. Não é que a gente vai mudar de profissão. Como hoje eu estou falando aqui da área pública, da área policial, né? Que eu sou policial militar também, a gente traz a área da tecnologia para a corporação, né? Para nos auxiliar. Antes de a gente fazer esse tratamento de dados, né? Antes de fazer essa gestão de dados, né? A gente tem alguns caminhos aqui, que é o caminho do padre, né? É o correto, né? A se fazer, né? O primeiro é o seguinte, a gente tem que se perguntar, lá mais para frente isso vai fazer um pouco mais de sentido, gente. Primeiro, se perguntar o que a gente quer, qual é a pergunta, né? O que a gente quer saber, né? O que eu quero prever? Vamos dar um exemplo aí de gestão policial, vamos dar um exemplo aí de alocação de viaturas em pontos de riscos, por exemplo. Poderia dar qualquer outro exemplo, tá? Então, primeiro a gente tem que saber, não, eu quero saber isso, eu quero saber onde otimizar os meus policiais militares, os meus guardas municipais, para otimizar isso. Eu sou gestor, eu sou o comandante-geral, né? Sou o secretário de polícia militar. Então, primeiro eu tenho que saber o que eu quero, né? E muitas vezes a gente procura o contrário, a gente procura uma ferramenta, ou pega os dados, né? Para depois tentar trabalhar naqueles dados lá para ver, o que eu consigo tirar desse dado? Não, primeiro a gente tem que saber o que eu quero perguntar, né? Eu quero prever, eu quero detectar. Só depois a gente passa para a obtenção daqueles dados, né? Aí eu vejo como esses dados foram amostrados, né? O que é relevante ali, né? Eu gosto muito de usar boa parte de todos os bancos de dados, ou datasets, que a gente costuma falar, mas é importante a gente ter um senso crítico e filtrar alguma coisa ali. Se eu quero otimizar localização de criminalidade, né? Criar um mapa de calor, por exemplo, eu não preciso colocar ali alguma coisa relacionada a
deixa eu ver, venda ilegal, né? Camelô ilegal, né? A princípio, mas ele pode ter alguma correlação, né? Então, assim, não é difícil, não é tão fácil, não é tão trivial excluir dados, né? Mas é importante a gente ter essa sensibilidade de excluir e não deixar qualquer dado ali. Isso vai dar muito mais trabalho de tratar depois. Depois vem a exploração daqueles dados, né? Estou no azulzinho aqui. A gente vê se tem anomalia, se não tem anomalia, se existe algum padrão naquele dado. Se tiver, a gente limpa ou usa técnicas aqui para limpar. Não vou me ater a alguns detalhes aqui, que aqui é só uma passagem rápida, né? Mas eu vou deixar esse material com vocês. A gente constrói um modelo, né, que se encaixa ao que a gente quer, né? A gente valida esse modelo. E depois a gente passa para a parte de visualização, que é aquela parte de dashboard, né? Tem ferramenta aqui, Tableau, tem ferramentas livres aí, tem o Power BI também, que é gratuito, boa parte, né? Ou manualmente mesmo, linguagem de programação. E aí, deixa eu ver quantas pessoas estão online, mais ou menos, aqui. Aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, eu queria nivelar aqui para a gente ver como é que a gente vai caminhar com esse mini workshop aqui, vamos dizer assim. Quem tiver celular, quem estiver vendo pelo computador, eu vou pedir para ler esse QR Code aí. E quem tiver no computador, digita aí www.mente.com e digita esse código que vocês vão cair no questionário e a gente vai ver aqui em tempo real o que vocês estão respondendo, tá? Eu vou deixar aqui do lado do QR Code, né? Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho de Alan Turing, né? Enquanto vocês estão acessando aí, quem não conseguir estiver acessando, fala aí. Alan Turing foi uma pessoa muito importante, né, nessa vida aí nessa nossa vida aí que estuda tecnologia da informação, né? Lá naquela época ele já estudava processamento de linguagem natural, inteligência computacional, que eu vou falar um pouquinho hoje, né? O Alan Turing foi um matemático, lógico, né? Criptoanalista, né? Ele foi muito influente nessa área de ciência da computação. Quem não conhece, né, Alan Turing, eu deixo a sugestão aí para pesquisar um pouquinho sobre ele, né? Conseguiram acessar ele? Conseguiram acessar o link? Vamos ver. Vou abrir aqui o Mentimeter. Vamos lá. Vamos lá. Quem programa teve alguma vivência, mesmo que básica, sobre programação, marca aí que linguagem de programação é essa. Vou esperar um tempinho aí para ver se aparece mais alguém. Tá 50-50 aí, ó, PHP e Python. Mais alguém? Só clicar lá, ó, deixa eu voltar aqui no código. Vou voltar aqui no código. Pode digitar mente.com, digitar esse código aí, ou só ler o QR Code. E a segunda pergunta que eu vou fazer para os senhores é como vocês definem com a palavra inteligência artificial? Que primeira coisa que vem à cabeça, né? Mas não é. Alguém estudou comigo aí. No celular tem como sim. É só digitar www.mente.com e digitar esse códigozinho que está aqui em cima, ó, 73256607. Dá para ver também. Se não quiser, pode estar aqui no chat também. Estou vendo aqui robô. Inteligência artificial. O que vem à mente, né? Às vezes, a gente pensa em muita coisa, né? Relacionada a filme de ficção científica, e muita coisa realmente tem a ver, outras não, né? Nem sempre. Então, eu queria desmistificar um pouquinho essa questão de inteligência computacional, e quem não sabe o que é inteligência computacional, até o final dessa palestra aqui vai saber o básico de inteligência computacional, né? E até mesmo vai poder já pensar em modelo para poder usar ela. Então, fica até o final aqui, acho que vai valer bastante a pena quem nunca trabalhou com essa técnica, tá bom?
Mais alguém? Vou passar, que eu estou com pouco tempo. O pessoal, a maioria deve estar aqui no celular, mas eu estou lendo aqui no chat, tá? Segurança, perfeito, gerenciador de dados, né? Aqui é nuvem de palavras, quem digitou mais, a palavra que foi repetida mais vezes vai ficar maior no centro, tá? Então, foi computador até agora. Robô, perfeito. Né? Então, é mais ou menos isso aí, né, que a gente pensa mesmo, né, e o que é inteligência computacional, né? Eu poderia falar mais algumas palavras aí, por exemplo, automatização, apoio na tomada de decisão, velocidade de pensamento, de processamento, segurança de dados, perfeito, colocaram aqui, que mais a gente pode falar? Robôs já colocaram uma cópia, né, do ser humano, né, uma cópia, uma tentativa de copiar a cognição humana, resolução de problemas, né? Então, tudo isso que a gente pensa é possível fazer. Vou voltar aqui para a apresentação, né? Isso que eu vou fazer agora, vou dar um review rápido, tá? Depois, o Gillian, você me policia no tempo, tá? Vou fazer um review rápido sobre inteligência artificial, né? Por que eu estou fazendo isso, gente? É legal, às vezes, a gente sair da caixa, né? E, assim, eu sou especialista em ciência computacional e machine learning e inteligência artificial, né? E eu utilizo muito isso, né, no meu dia a dia para ajudar a tomar decisão e para gestão de negócios, gestão policial militar, né, para gestão de segurança pública em geral, né, análises preditivas. E não é difícil usar, existem ferramentas hoje em dia no mercado já pronta para isso. Você não precisa saber programar necessariamente, tá? Se souber, melhor, mas não precisa. Então, eu acho interessante a gente sair da caixa e começar a pensar, né? Então, um review rápido sobre inteligência artificial, mas quem nunca ouviu falar vai entender o que é isso, que não é nada demais, é pura matemática, né? Representação computacional. Vamos lá. O que é inteligência computacional, assim, antes de falar de neurônios, né? Pelo ponto de vista conexionista, né, seria uma representação do cérebro humano. Se eu replicar o cérebro humano, igualzinho como ele funciona, eu vou conseguir elaborar uma inteligência artificial. Pelo ponto de vista behaviorista, dizemos que se eu conseguir representar todas as respostas que o ser humano consegue me dar, eu vou conseguir criar uma inteligência artificial, como a Siri, a Alexa, por exemplo, né? Então, hoje em dia, a gente trabalha com um híbrido matemático, né, o que utiliza muito matrizes, e um dos tipos de inteligência artificiais mais usadas, né, e que está funcionando muito bem é a rede neuronal, né, artificial, que é uma simulação de como funciona o nosso cérebro humano, né? Então, aqui eu coloquei alguns neurônios que existem dentro do nosso cérebro, neurônios reais, né, que são feitos o núcleo do neurônio, né, os dendritos, né, os axônios, que é essa parte compridinha aqui, né, os dendritos são essas partes pequenininhas aqui que vai até a ponta do dedo para a gente sentir o tato, né, e as sinapses cerebrais, acho que eu tenho aqui, deixa eu ver, tenho aqui, ó, que é onde passa o potencial sináptico aqui, ó, onde comunica um neurônio com o outro. Então, esse aqui é o neurônio, tem essa bolinha no meio aqui, que é o potencial sináptico. Eu não vou entrar muito em detalhes, só disso aqui daria uma aula aí de umas 8 horas, né, só para falar de neurônio. Mas é importante dizer que isso aqui é um neurônio e ele passa informação para o outro neurônio quimicamente, né, neuroquimicamente. E a gente representa esse neurônio matematicamente. E uma dessas representações se chama perceptron, tá? Que foi criada lá na década de 50 por Frank Roosevelt, tá? E esse perceptron, ele não é tão difícil. Não tem alguém de matemática aí? Se tiver aí, posta aí. No chat aí que eu estou acompanhando aqui. Como é que funciona um perceptron? Que é esse neurônio, essa representação de um neurônio que a gente tem, né? Eu tenho aqui um somatório de N, né? Quem falou que falava, sabia Python lá, PHP, vai entender isso aqui. Um somatório de N, de I, que começa de 1, onde X, que é uma variável, I vezes W, I, que é outra variável, né? Que fica aqui dentro desse quadradinho aqui, ó. Vocês estão vendo o mouse aí, né? Dentro aqui desse quadradinho, esse somatório. E aqui eu tenho uma função de ativação, que é uma função θ. Eu vou resumir o que é essa função θ. Quem estudou função vai lembrar um pouquinho de função. Simplesmente, quando eu chegar a um certo valor, ela vai ser ativada, a função.
abaixo desse valor ela não vai ser ativada, tá? Então, esse F aqui é a função θ. Na esquerda, eu tenho aqui os pesos, tá? Esses W1, W2, W3, que são pequenos ajustes que eu faço no meu neurônio, vamos dizer assim. E esse x1, 2, 3 aqui, até o xn, eu posso ter quantos variáveis eu quiser ali, né? Como se fosse ali meus axiones, meus dendritos. São variáveis de computador. Para quem não sabe o que é variável de computador, é um local, um espaço de memória, onde eu coloco a informação, ou número, ou qualquer coisa que eu quiser. Então, aqui eu boto várias informações aqui, tá? Ele passa por essa função de somatório de n. Se ele ficar acima dessa função θ, sai um valor aqui. Se ele ficar abaixo, não sai valor nenhum. Vamos dizer que fica zero, o neurônio está inativo. Se ele sair um valor, ele passa para o neurônio adjacente, que é igualzinho esse aqui, que vai estar conectado nesse. Então, ele ativa o próximo neurônio. E assim por diante, ele vai ativando vários neurônios. Tá? E isso aqui, cada bolinha dessa seria um neurônio desse aí. Tá? Artificial. Então, veja bem, gente, vou passar para o próximo modelo aqui. Veja bem, aqui um neurônio com a camada mais densa, oculta aqui no meio. Aqui é a entrada de dados, aqui é a saída de dados. Eu vou explicar que entrada seria, que saída seria essa, tá bom? Vamos lá. Quando a gente entra aqui um certo valor, e ele passa por esses neurônios aqui, ele vai passar por todo aquele processo que vocês viram lá, e vai sair pelaquela função ou não. Ele, às vezes, pode sair aqui, passar daqui para cá, ou não, só ativar daqui. O que importa é que, quando chegar no final aqui, ele me der uma saída, ele vai passar por uns certos locais aqui, específicos, e me criar um mapa ali diferente do que se eu entrasse com valores diferentes desse que eu entrei da primeira vez, né? Isso é o que a gente chama de treinamento computacional. Então, o computador, matematicamente, se acostuma e te apresentar algum valor. Os neurônios se acostumam, né, com aquela repetição de valor. Um exemplo disso é esse desenho aqui que eu gosto de mostrar. Eu coloquei uma casa, mas eu poderia botar aqui, como eu citei lá, mapa de crime, né, roubo de arma. Eu posso botar qualquer coisa aqui. Então, aqui, para ficar bem lúdico aqui a explicação, tá? Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês dão só perguntar aí no chat que eu estou acompanhando aqui. No final vai estar aberto para pergunta, mas qualquer coisa vocês falem aí, tá? Eu não sei se eu estou acompanhando exatamente em tempo real, deve ter um delay, mas sempre que puder eu estou olhando aqui. Vamos lá. Nesse rosinho aqui, a gente pode entrar... Isso aqui não é um desenho de uma... Não é uma foto de uma casa, não é uma casa de verdade que eu vou passar para o computador, né? Porque senão seria uma rede convolucional, que ela capta a imagem. É outra coisa. Isso aqui, eu botei a casa só para ilustrar. Isso aqui seria uma informação de uma casa. E eu vou colocar aqui na minha primeira bolinha, agora vai ficar bem claro. Ó. Por exemplo, essa casa tem 1 ou 2 andares. Se tiver 2 andares, eu vou botar 1. Vamos botar booleano, 0 e 1, para ficar bem fácil, tá? 1. Se tivesse um andar só, eu ia botar 0. Tem 2 andares? Tem. Vou botar 1. Eu boto 1 aqui na primeira bolinha. Tem garagem? Tem. Vou botar 1 na segunda bolinha. É maior que 500 metros quadrados? Vamos supor que não. Aí eu vou botar 0 nessa segunda bolinha. Veja bem que essa primeira camada aqui são aqueles xizinhos que eu mostrei lá atrás, daquelas entradas, tá? De variáveis. E eu poderia entrar com qualquer outro tipo de dados e poderia ter várias outras entradas aqui. Eu fiz uma representação bem simples, tá? Com 3 entradas só de dados, tá? Que é o input layer. Essas informações, esses númerozinhos booleanos, vão passar pela minha rede de cognição aqui, né? O padrão cognitivo, né? E vai sair um número aqui no final, que eu posso atribuir, por exemplo, um valor, que seria o valor de mercado da casa, vamos dizer assim. E aí vai sair um valor lá. Vamos dizer que saiu 1 milhão. Tá certo? Eu tenho o valor correto do imóvel, ele foi avaliado, eu sei que não está certo. O que eu faço? Eu coloco um monte de casa, que eu sei o valor, e vou ajustando aqueles pesos lá, ó, que eu mostrei para vocês aqui na frente. Ó. Pô, não saiu o valor certo. Aí eu ajusto aqui, ó, esse W1, chamado de bias, né? E dou uma ajustada aqui, ó. Coloco um -1, ou +1, +3, 0, 0, mais alguma coisa, até que saia o valor da casa certinho aqui no final. Quando saiu o valor certinho, a minha rede está começando a aprender. Saiu aqui, valor. E eu dou várias casas que eu já conheço o valor para ele fazer essa análise. Em dado momento, a minha rede cognitiva, né, a minha chamada rede neuronal artificial feed-forward, que ela só tem uma direção,
ela vai aprender isso. E quando eu der uma casa que eu nunca disse para ela o valor, ela vai chegar com aproximação de 99,99 o valor daquele imóvel, né? Isso eu posso aplicar a qualquer coisa que vocês possam imaginar, desde radiografia do pulmão para ver se existe células cancerígenas, até um EEG, um ECG do coração, né? Um eletrocardiograma, ou um eletroencefalograma para ver se a pessoa tem algum distúrbio mental. Eu posso trabalhar isso com muitas coisas, inclusive com detecção de vírus, Covid, depois eu vou mostrar um trabalho. Então, quem não entendia o que era inteligência computacional, o que é inteligência artificial em si, claro que existem outros métodos, tá? É isso. É simplesmente matemática, neurônios artificiais, né? Claro, a rede, eu estou falando aqui da rede neuronal, né? E que passa por um padrão de cognição, né? Com uma função θ e que vai acostumar e vai me dar um valor no final. Acabou. Isso é inteligência computacional. Pronto. Quem não conhecia o que era inteligência artificial, isso é inteligência artificial. Agora, você é o cara que quer programar isso aí. Sou maluco que nem um professor Martins lá. Pô, me amarro. Legal. Não. Eu acho isso top. Achei isso interessante. Como eu aplico isso? Eu vou deixar para vocês depois de material. Existem softwares que fazem isso automaticamente, tá? Rede já treinada para várias coisas diferentes, que vocês entram com os dados lá, até mesmo uma planilha Excel, né? E vocês vão sair com o resultado lá. Então, isso pode ajudar muito na gestão, tá? E na tomada de decisão. A rede, aquele tipo de rede, né? Ela evoluiu um pouquinho, né? E a gente... aqui eu botei qual o problema das redes neuronais artificiais, né? Mas eu diria aqui que não é um problema, é uma coisa que falta, né? Não é um problema, mas a gente avançou para uma técnica nova, né? E eu queria fazer uma brincadeira com vocês aqui, né? Complete a sentença, né? Pode pôr aqui no chat mesmo, gente, quem estiver pelo YouTube, outra plataforma aí, pode colocar pelo chat. Estamos sem ar. Estamos sem ar o quê? Né? Aí eu queria pedir para vocês colocarem aí, dar um chute aí. Imagina que vocês são um computador humano e eu quero saber o que está escrito depois do estamos sem ar, né? As possibilidades são grandes, eu sei, mas o cérebro humano é incrível. Então, a Gília, coloca lá, Ademir, cadê meu amigo? Acho que tem gente que estuda na Unicarioca aí. Botaram o nome do professor. Estamos sem ar o quê? Aceito palpite, hein? Aceito palpite. Espera um minutinho só. Estamos sem ar o quê? Vamos lá, gente. Não sei se está atrasado aqui no chat, ou se o pessoal não está gostando da aula. Obrigado, Geraldo. Estamos sem ar o quê? Vamos estar? Vou facilitar, tá? Oi, Eliane. Elciane. Oi, Elciane, tudo bom? Obrigado pela presença. Estamos sem ar-condicionado no local. Ótimo chute, adorei. Eu vou pular, tá? Eu vou ajudar, perdão. Vou dar uma ajudinha aqui. Estamos sem ar para respirar. Vai ficar mais fácil agora, tá? Eu vou explicar por que eu estou fazendo essa brincadeira. Estamos sem ar condicionado. Olha como é que o cérebro humano é um negócio fascinante, tá? O Hamildo botou lá. Estamos sem ar condicionado, ó. Estamos sem ar depois do futebol. E aí, ficou mais fácil? Alguém arrisca agora? Hamilton, arrisca. William Helvas, arrisca. Ricardo, arrisca. Fábio, arrisca. Rosiando, arrisca. Tenente Paulo, arrisca. Estamos sem ar o quê? Para respirar, condicionar futebol. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu chegar e fazer isso aqui, ó. Hoje fez muito calor. Infelizmente, estamos sem ar. É o quê? Foi o que o nosso amigo Hamilton acertou e matou de cara. Olha como é que o cérebro humano é excepcional. Estamos sem armamento. Gostei, Adilson. Olha como é que o nosso cérebro humano é excepcional.
ficou fácil. Por que ficou fácil agora? Porque eu dei um contexto. Hoje fez muito calor. Antigamente, os nossos computadores, utilizando inteligência computacional, não tinha referência de contexto, né? Quando a gente usa redes recorrentes, a gente dá essa contextualização para o computador, né? Ele consegue entender o que foi dito antes para entender o que vai acontecer depois, tá? Então, isso aqui nós chamamos de redes LSTM, né? Ou redes neuronais, e entramos num conceito chamado conceito, que é o conceito novíssimo, né? Bem avançado, não é coisa trivial, conceito de séries temporais ou timestamp. Antes de entrar lá na questão de apoio à tomada de decisão, né, de gestão policial militar, eu vou mostrar para vocês aqui qual é o poder dessa previsão que um computador consegue fazer com redes recorrentes, tá? Sabemos que uma imagem é uma série de fotos, né, série de frames, né, que é mais rápido do que a nossa visão consegue enxergar, que é aproximadamente 15, 16 frames por segundo, e parece que aqui é uma imagem fluida. O computador pega cada imagem daquela numa rede convolucional, e a partir daquelas imagens, ela consegue prever qual será a próxima imagem, ou seja, ela consegue prever o futuro, o que vai acontecer na frente, né? Exatamente como eu fiz aqui, com essa brincadeira aqui, que vocês conseguiram prever, né? Isso aqui é o carro que vocês devem conhecer da Tesla, o Autopilot da Tesla, né? Que ele freia sozinho, para sozinho, o carro totalmente autônomo, né? E olha o que ele consegue fazer aqui, vou dar o play aqui para vocês. Quando ele apita, acho que vocês vão conseguir ouvir o áudio também. Ele detectou alguma coisa, né? Olha que surpreendente, isso é inteligência computacional utilizando as redes recorrentes com séries temporais, tá? Vou dar o play aqui para vocês assistirem. Deixa eu voltar aqui, perdão. Você conseguindo ouvir o áudio aí? Do vídeo? Se não tiver, não tem problema, não. Olha esse, gente. Olha só, eu quero dar uma atenção especial para esse aqui. Veja bem aqui, ó. Teve uma colisão aqui, ó. O carro, ele reduz a velocidade, tá? Eu vou dar o play de novo aqui. A gente tem aqui, ó, um carro, um automóvel vermelho, né? O automóvel aqui que está em primeira pessoa, que é o da Tesla, né? E vai ter uma colisão ali na frente. Esse carro da Tesla seria o terceiro carro se envolvendo sinistro ali, né? Antes da colisão, o carro apita e diminui a velocidade. Como é que ele faz isso? Ele detecta que a velocidade do carro que está no meio entre eles dois está superior do que o carro da frente. Então, ele consegue analisar pela trajetória do carro e pelo tamanho que o carro vai diminuindo, né, pelo tamanho dos frames, das fotos, e ele está mais rápido e está na mesma direção do carro e ele vai colidir. Então, ele sabe que vai ter um acidente. Ele literalmente prevê o que vai acontecer. Olha que impressionante isso aqui. Ó, observe novamente. Ó, ele parou agora, ele piscou e parou. Depois que ele pisca e para, passam uns 2 segundos, mais ou menos, 1,5 segundos, e aí acontece a colisão, né? Isso é o poder, né, das redes recorrentes, tá? Eu vou passar aqui, porque eu estou pouco tempo hoje, né? Se vocês quiserem ver, é só procurar no Google aí, né? Autopilot da Tesla, esse aí acho que foi de 2019, tem vários aí para vocês assistirem, tá? Outra técnica que é muito usada, né, para tomar decisão, né, são detecções de anomalias, né? Eu não vou meter muito nisso aqui, tá? Isso aqui é uma célula LTM, essa célula foi eu que criei, inclusive, né? Só critério de conhecimento, isso aí vai ficar aí para depois vocês olharem com calma, não vou entrar em detalhes, né? Hoje, né? Isso são anomalias, né? Pode chamar de outlier, né? Esse pontinho vermelho aqui, tá? O que está diferente ali? O que está acontecendo nessa empresa aqui? Será que vai acontecer um desvio de verba financeira? Será que aquele policial ele vai
cometeu um homicídio, naquela certa situação, eu analisando as body cams dele, isso são coisas que saem do padrão, saem do comum. Então, a detecção de anomalias outlier também está ligado a séries temporais, a inteligência computacional e redes recorrentes. Tá bom? E pode ser usado também em vários campos. Eu vou passar bem rapidinho aqui. Sem querer complicar muito, mas já complicando, dentro de todas essas técnicas, a gente também usa mais uma técnica que é chamada de autoencoder, onde a gente, resumidamente, comprime o fluxo de dados e depois reconstrói. E os erros de com os erros de reconstruções, a gente consegue achar o que tem ali de anômalo ali, né? Que eu botei aqui os logozinhos e a rede neuronal no meio para vocês entenderem como é que funciona, né? O erro de reconstrução ele é escrito dessa maneira, tá bom? Falando de detecção de anomalia, tá? Vou citar o Oliveira aqui de 2012, né? Porque não temos muito tempo. Outra vertente geradora de grandes problemas são fraudes nas instituições financeiras. Eu já usei muito isso lá na Controladoria Geral do Estado, né? Que sujeita cidadãos a erros e perdas materiais. Destaque seu trabalho comparativo de gestão de fraude financeira utilizando os modelos atuais. Né? Oliveira, 2012, quem quiser ver o artigo dele lá, ele constrói um sistema para a detecção de anomalias de fraude financeiras. Né? A gente criou o nosso próprio lá. Né? Isso é um dataset. Quando a gente pega um dataset, aquele banco de dados que eu falei para você, o Big Data, a gente primeiro classifica ele, o que é normal, o que é anômalo. Geralmente ele é bem desequilibrado, né? Normal é grande, anômalo é pequeno. Vou passar bem rapidinho, isso aqui são só alguns ferramentas visuais que a gente usa para tentar entender melhor o comportamento da inteligência computacional do computador. Existe uma linha de corte, o que está acima, o que está abaixo da linha, tá? Não vou entrar em detalhes, né? Modelo de perda, que é aquela aprendizagem que eu falei para você, uma tree shot, uma linha de corte, né? Não vou entrar em detalhe. A matriz de confusão, muita gente aí já deve ter ouvido falar, né? Que a gente sabe a taxa de verdadeiro positivo e falso positivo. Isso aqui foi um trabalho meu, tá? De detecção de anomalias, tá? Em sistemas cibernéticos, cyberfísicos, ataques em rede, esse tipo de coisa, né? Quem quiser, depois eu passo o trabalho para vocês, tá? E toda essa tecnologia aí também fez aprimorar a tecnologia de processamento de linguagem natural, né? Que é a sub-área de ciência de dados, ciência da computação, inteligência artificial, linguística, que estuda os problemas de geração e compreensão automática das línguas humanas naturais. É a Siri, é a Alexa, que a gente conhece hoje em dia, né? Mas hoje ela usa essas séries temporais e essa rede recorrente que eu falei para vocês, né? Antigamente o Google era horrível, até a tradução do Google era horrível, né? Hoje em dia melhorou muito, né? Hoje a gente vive num mundo onde o que a gente mais tem é dados, né? Então, a gente está tendendo, né, a trabalhar da seguinte maneira. Damos os dados, eu botei até aqui, matrizes versus equações. Damos os dados para o computador, né, e deixamos que o computador encontre ali aonde está a diferença, aonde está a vulnerabilidade, aonde está a discrepância. Ao invés de criar várias regras matemáticas ou regras léxicas, no caso da compreensão de linguagem, né, e tornar um trabalho muito complexo. Então, se a gente tem mais no mundo dados, vamos deixar o computador trabalhar esses dados para a gente, né? Então, isso aqui que eu falo mais ou menos. Como ferramenta de processamento de linguagem natural, né? O Natural Language Processing, né? Para apoio, para gestão policial militar, gestão pública, enfim, eu vou citar aqui algumas coisas que podem ser usadas por vocês e que existe já no mercado ferramentas até gratuitas para isso. Ó, algumas delas. Análise de discurso, né? Para saber se aquele discurso é verdadeiro, é falso, tem algum tom ameaçador, se tem algum tom agressivo. Reconhecimento de entidade, né? O computador ele consegue reconhecer dentro de um texto qualquer. Vamos imaginar uma licitação, ou vamos imaginar um termo de referência, ou vamos imaginar aí um registro de ocorrência. Ele consegue detectar ali o que é um número, por exemplo, que está ali dentro daquele documento que foi escrito manualmente. O número relacionado ao número de casa, ele vai falar, esse número é um número de uma casa. Esse número é um número financeiro.
Esse número é o número de uma altura de uma pessoa. Esse nome é o nome de uma instituição, é o nome de uma pessoa, é o nome de um bairro, é um nome de um animal. Ele consegue fazer uma classificação automática de palavras e separa isso tudo para você numa planilha. Isso facilita muito o trabalho de gestão, tá? A compreensão de linguagem natural, né, que você fala e ele converte automaticamente em texto. Isso é muito bom, né, em reunião, né, para a gente fazer todo aquele registro de reunião. O reconhecimento óptico de caractere, né, o OCR, né, Optimiza Character Recognition. A gente tem um projeto, eu vou até mostrar para vocês daqui a pouquinho, lá na Secretaria de Polícia Militar. A gente tem 2 projetos até lá, assim, né, que ele faz leitura da placa do veículo, né, a câmera lê a placa do veículo, converte aquilo dali em dados computacionais e já faz o cruzamento, né, com uma base de dados Detran ou federal para saber se aquele carro ali tem alguma busca e apreensão para aquele carro, alguma coisa do gênero. Isso também é muito bom para a gestão policial, né? E só em linguagem de processamento natural, a gente tem uma infinidade, revisão de texto, resumo de texto, uma infinidade de ferramentas que a gente, às vezes, não sabe que tem, mas tem, né? E a linguagem de processamento natural, ela está dentro da inteligência computacional, está dentro daquelas redes recorrentes que eu falei para vocês. Ele tem que ler o texto, tem que entender o contexto daquele texto, tá? Então, e está dentro de séries temporais ou timestamp. Então, por isso que eu fiz aquela introdução lá para a gente entrar. Então, aqui é uma das ferramentas que a gente já tem, né? E aí vocês conhecem algumas, tá? Obviamente, eu botei aqui as principais, né? Todas elas utilizam esses princípios que eu falei para vocês no início, né? Temos a Siri, né? Temos o tradutor automático por foto do Google, né? E aí, mas beleza, legal, pô, tem ferramenta para caramba. Como é que a gente faz isso dentro da minha instituição aqui, né? Eu sou gestor ou quero apoiar, eu sou um assessor. Como é que eu faço isso dentro da minha instituição, né? Bom, claro que cada lugar é um lugar, né? Então, eu vou contar um pouquinho da história lá da Secretaria de Polícia Militar, né, do Centro Integrado de Comando e Controle, na CETIC, que é a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, né, onde eu trabalho no momento. E lá a gente elaborou, né, um plano estratégico de diretor de tecnologia e informação. Isso é um documento, né, formal, né, que todas as instituições de grande porte têm, né, para fazer esses norteadores, né, no que tange a tecnologia da informação, justamente para ajudar a continuidade do projeto e ajudar a gente começar a usar algumas tecnologias, né, e difundir essas tecnologias para os outros integrantes, tá? Vou deixar o endereço aqui, vocês podem acessar aí no site do governo mesmo, né? É o cetic.rj.gov.br, você pode baixar o documento completo lá. Eu botei só alguns trechinhos aqui, tá? Ou só digitar PDTIC, PDTIC, PEMERGE ou SAPM, tá? Vocês podem dar uma olhada também nos outros planos diretores de tecnologia de informação de outras grandes instituições, tá? Para criar um PDTIC, eu fiz parte da elaboração, esse já é o segundo plano diretor que eu desenvolvo no Estado, né? Que foi na CGE, que eu ajudei a desenvolver, e esse eu ajudei a desenvolver também aqui na Secretaria de Polícia Militar, né? A gente se baseia por alguns diretrizes, alguns norteadores, né? Alguns decretos, né? Por exemplo, aqui, ó, não vou parar e tudo, né? Senão a gente não vai ter tempo para isso. Por exemplo, aqui o 4, a necessidade de tecnologia da informação e comunicação deverá ser objetivas, claras e mensuráveis, tá? Isso existe um acordo do TCU, tá? Diferentes necessidades de TI dos diversos setores da PEMERGE, né? Vamos lá, minimizar a terceirização de tarefas, né? Então, tem acordo, tem decreto, né? Então, existe todos os norteadores. Isso aqui é a nossa estrutura organizacional. Não vou entrar muito em detalhe, a gente está aqui no CETIC, tá? Até foi alterado um pouquinho. A gente usa muito a análise SWOT, tá? Que é a análise de forças, fraquezas e oportunidades. Quem trabalha com gestão de projetos, né, conhece análise SWOT, né? Quem não conhece, né, digo aí a leitura aí de livros de desenvolvimento de projeto, PMBOK, né, por exemplo, tá? Então, a gente delimita aqui fraquezas e oportunidades. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, ambiente interno, equipe comprometida com o trabalho, né?
Qual é a fraqueza? Estruturas organizacional e hierárquica que dificultam a governança dos processos. Isso acontece em todo lugar, né? Mas a gente tem que apontar essas coisas, né? A gente tem que evoluir. E o PDTIC é um documento que a gente vai criando novas versões e certas premissas são como se fossem pétreas, né? Como a nossa Constituição. Ela fica ali, o próximo gestor, né, pegar e não dar descontinuidade ao trabalho, que um dos problemas grandes que a gente tem, né, na área pública e na área policial, né, é o trabalho que antigamente era descontinuado, né, e acaba desmotivando. Então, a gente utiliza a matriz SWOT, né, a gente utiliza também a matriz de probabilidade e impacto para dar prioridade, né? O que é prioritário nesse momento? Né? Defender o cidadão que está na rua? É correr atrás disso, é correr atrás daquilo, né? Então, a gente atribui peso, o produto desses pesos aqui na matriz SWOT, né? A gente classifica, né, vermelho, verde e amarelinho, né, como baixo, médio e alto, né, para classificar as demandas que a gente vai fazer primeiro, o que vai comprar primeiro, o que vai desenvolver primeiro. É muito importante uma governança de TI dentro das instituições, tá? Para ter uma boa gestão policial e pública, tá bom? Aqui eu tirei também mais um print aqui para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Por exemplo, insuficiência de recursos, tá? Probabilidade, alto. Impacto, alto. Um impacto altíssimo, né? É a probabilidade alta de acontecer, né? A gente pode ter uma troca de governo, né? Qual é o impacto? Alto. Se não tiver recurso, a gente não consegue fazer nada. Nível de risco, alto. Existe um sistema que a gente desenvolveu, mas isso pode ser compartilhado, isso tem na internet também, que já calcula isso automaticamente para a gente. Contramedida, mitigar, evitar, aqui a gente vai evitar, né? Uma das contramedidas, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó, reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema. Então, se tem uma reserva de orçamento, vai ser mais difícil a gente ter insuficiência de recursos. E por aí vai, tá? Matriz Guth, gravidade, urgência e tendência, também a gente utiliza, classificando ela em 5 níveis, tá? Como item. E isso eu estou falando de tudo, tá? De hardware, de software, de serviço, de produto, tá? Isso é ferramenta de gestão de tecnologia da informação, tá? Então, tá. Matriz Guth, então a gente delimita lá, nível 1, sem gravidade quanto o impacto e melhoria, né? Então, se eu perder aquele sistema ou aquele produto, eu não tenho impacto. Ou se eu quero criar um novo sistema e não consigo, eu não tenho impacto, né? Tempo de implementação, aí eu classifico de 18 a 24 meses, né? Urgência, né? Aí eu tenho lá, impede a prestação de serviço, interrompe a prestação de serviço. Nossa prioridade é o bem público, né? Servir e proteger a população. Então, assim, isso aqui está ligado a isso, mas, obviamente, isso pode estar apontado e direcionado às necessidades dos senhores aí de cada instituição. Aqui já está mais completo, a gente tem um fator aqui, que é um cálculo que a gente faz, que é o fator SEPM, existe um comitê. A gente também se alinha com o PPE, né, o Plano Plurianual, né, do Estado, né, para fazer as compras, né. Então, assim, aqui já a tabelinha é mais completa, existe uma pontuação, existe um ranqueamento, né. Claro, existe o peso do gestor, o peso da opinião ali do secretário, né, mas não só isso que faz aquele sistema ser descontinuado ou ir para frente, né. Existem várias diretrizes que a gente cria, né, para que a gente não tenha perda e a gente consiga otimizar as coisas da melhor maneira possível e perpetuar o que tem que ser perpetuado, né. Então, uma dica que eu dou para vocês, né, quem não tem plano diretor nessa área de gestão policial militar, é um grande passo, tá? Proderj está aí para apoiar, tá? Claro, vocês podem pedir meu apoio também, eu acho que ajuda bastante, né? Documentos de referência, já tem alguns, existem portarias, aqui eu vou deixar isso aí, vocês vão ver depois, né? Para quem quiser nortear. Não vou parar aqui, tá? Isso aqui é o nosso alinhamento com a estratégia da corporação. Cada instituição vai ter um alinhamento, né, uma missão, tudo mais. É interessante vocês lerem. A conclusão de um PDT, que eu posso ler até na íntegra aqui, né? Ó, a Polícia Militar está buscando diuturnamente a atualização de seus serviços e ativos de tecnologia da informação e comunicação, com vistas a proporcionar ao usuário as melhores práticas e equipamentos de TIC, tecnologia de informação, no caso. Nesse sentido, a promoção dessa excelência comunga com o planejamento estratégico e com o próprio plano diretor. O planejamento estratégico é um documento que vem antes do plano diretor, né? Ele é baseado no planejamento estratégico local.
Assim, prepara-se a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, adote o presente plano como ferramenta capaz de mudar a cultura organizacional de tecnologia da informação e comunicação, e força que impulsione a realização de sua missão policial preventiva e preservadora da ordem pública e de garantia dos direitos dos cidadãos. Né? Então, essa é a premissa, essa é a conclusão final. Claro que tem mais coisas. Já estou quase acabando. Agora eu vou mostrar só uns cases, né, para os senhores aqui. Eu sei que eu passei correndo, tá? Mas eu vou deixar meus dados depois no final. Um dos cases aí, né, que a gente pode dizer que uma das ferramentas de gestão, que é o tema da nossa palestra de hoje, né, é a viatura inteligente, tá? Que eu estou gerenciando esse projeto também dentro da Polícia Militar. A gente tem alguns protótipos, tá? São viaturas, né, com um sistema de câmeras que filme 360 graus, tem áudio interno e externo, tá? Temos reconhecimento facial, reconhecimento de caractere, aquele OCR que eu falei para vocês. Então, a gente tem uma central que monitora isso tudo, tá? Aqui é o nosso CCC, tá? Fica no QG da Polícia Militar aqui no Rio de Janeiro. A gente também tem outra sede com centro de monitoramento lá no Centro Integrado de Comando e Controle, tá? Do lado da Prefeitura, tá? Então, aqui a gente tem dados estatísticos, a gente sabe a velocidade da viatura, sabe que se teve uma ocorrência, a gente sabe em que local a viatura está, consegue se comunicar com o policial, militar. Isso pode ser aplicado a várias áreas de atuação dentro da área de segurança pública, tá? Né? Câmeras específicas aqui para leitura de OCR, visão noturna, tá bom? Alguns equipamentos que a gente está usando, né, como a NVIDIA Jetson, que é um equipamento embarcado, que é um processador de alta performance, né, como se fosse uma placa dedicada da NVIDIA, né, que funciona on-board dentro da viatura ali. As informações são trafegadas via 3G, 4G, e agora a gente já está indo para 5G. Né? Aqui também mais uma passadinha, né, do nosso projeto. Né? Aqui eu vou mostrar para vocês um videozinho aqui, por exemplo, de um dos nossos testes. Né? A gente tem três equipamentos funcionando hoje em dia. Né? Vocês podem ver que ele detecta lá as placas dos veículos, né? E automaticamente ela vê se ela está cadastrada, se ela não está cadastrada no sistema, né? Isso com o veículo em movimento. Isso daí essa tecnologia é inédita, tá? No mundo, né? A tecnologia de leitura de placa em movimento ela é inédita no mundo, né? Você não encontra em nenhum lugar do mundo, tá? Parada você encontra, em movimento não, né? A gente está largando na frente com essa tecnologia aí, com bastante dificuldade, só que a gente tem apoios aí, né? De universidades, nossa equipe técnica, tudo envolvida. A gente pode coletar os dados aqui, né? Depois, fazendo um mapa de risco, que a gente tem todas as localizações, velocidade, onde teve ocorrência, quem estava dentro da viatura, como aquilo aconteceu, né? Então, a gente pode fazer uma análise de dados, né? Nisso depois, né? Vou passar aqui, tá? Algumas funcionalidades que a gente também, são implementadas, né? Aviso de mudança de faixa, tal, isso tudo automaticamente no sistema, né? Essa tecnologia, a gente chama tecnologia ADAS, tá? Que a gente fica mais ou menos aqui, ó no nível 2, aqui, ó, parcial automação, tá? Depois daqui são os carros autônomos, então a gente está no ADAS aqui, nível 2, né? Com automação parcial, que auxilia o policial militar ali, né? A ver o que está acontecendo. Essa tecnologia, né? Que é o nosso case, que eu estou falando para vocês aqui também, ela é integrável a dispositivos ODB2, tá? Que é os dispositivos que vêm nos automóveis de fábrica hoje em dia. Esse outro case é um pouco mais antigo, né? É um sistema que a gente desenvolveu também para tomar decisão sobre o Covid-19, né? Deu origem aí ao sistema de dados do bem lá da Secretaria de Saúde, tá? Também usa inteligência computacional. Isso aqui, ó, a gente começou assim, escrevendo na mão, tá? Se comunicando pelo WhatsApp no meio da pandemia, tá? Esse é um dashboard que saiu depois do sistema, tá? Esse é um outro projeto nosso, em parceria com a Kaggle e com a Universidade de Hopkins, que a gente conseguiu fazer previsão também de casos de Covid-19 e de mortes, né? Isso foi um projeto com abrangência mundial,
e a gente conseguiu auxiliar a tomar decisão, né, a gestão policial e a gestão pública em geral para saber qual cidade, qual estado ia ter mais mortes ali e realocar as estruturas necessárias, tá? Então, esse foi um trabalho bem bacana aqui. Não sei se quem estava comigo está aí assistindo, se está, dá um oi aí. Outra coisa que eu queria deixar para vocês aqui como uma ideia legal são os hackathons, tá? Me sigam, vou deixar o link aqui depois, me sigam nas minhas redes sociais, que agora a gente vai ter um outro hackathon de laboratório de inovação. Qualquer pessoa ou instituição pode participar, é gratuito, alguns a gente dá um prêmio, tá? Esse foi um dos hackathons que a gente fez aqui, de laboratório de inovação, né? O CETIC participou, eu fui mentor, né? Esse é um dos laboratórios de inovação que faz trabalho policial bem bacana, unidos. Eu botei eles aqui porque eu acho que um laboratório que começou lá na Polícia de Santa Catarina e eles evoluíram bastante, eles usam até realidade aumentada para o policial, óculos de realidade aumentada para auxiliar o policial a detectar. Esse já foi um pouco mais recente, né? Esse aqui esse deu até 20 mil de prêmio, qualquer um pode participar. Tá? Foi o HackGovPE de Pernambuco, tá? Também fui mentor. Isso aqui é uma das iniciativas que a gente fez agora durante a pandemia, que é onde tem vacina, um aplicativo feito com mapeamento, utilização de dados, auxiliou muito aí, inclusive a área de policial militar. A gente lá, a equipe, esse aqui foi feito pela gente, mas a gente teve um lá que foi feito só pela equipe lá da Polícia Militar. Eu não desenvolvi aquele que foi feito lá, mas eu vou falar um pouquinho dele, que foi bem bacana, que foi o que direcionou todas as forças de segurança aqui do Rio de Janeiro a saberem quais locais iriam vacinar, né? Eu participei do projeto, não desenvolvi aquele, mas eu participei da gerência do projeto lá. Esse aqui era um projeto também da CGRJ, que eu desenvolvi também junto com a equipe, você pode obter qualquer informação sobre entes privados, né, ou públicos através do CNPJ, ou através do telefone, né? Quem não conhece, convido a dar uma olhadinha lá, né? Consultas.cge.tj.gov.br, né? Ajuda muito na gestão, tá? Sistema Horus também, é um projeto que a gente tinha na Secretaria, na Controladoria Geral do Estado, né, para detecção de ilícitos, de compras com alguma discrepância, com indício de fraudes, tá bom? E aí eu termino por aqui, gente. Eu só vou, não sei se o Gília está aí, eu só vou falar aqui deixar um recadinho para vocês aí, se o Gília deixar, né? A Uniceg, ela me convidou para criar um curso de pós-graduação Lato Sensu em Segurança da Informação, né? Cybersecurity para Segurança Pública. Então, quem quiser saber mais, procure lá a Uniceg, né? Tem vários cursos aí, inclusive o Gili também é professor de um dos cursos, né? Eu vou também lecionar nesse curso aí. Nesse curso, não só segurança da informação, eu vou também passar muita coisa do que eu falei aqui, né? Porque tecnologia é uma coisa muito grande, a gente não pode ficar se atendo a só uma área ali, né? Principalmente quem não é exatamente da área de tecnologia. Então, assim, a gente tem que ter um crescimento em T, né? A gente tem que crescer e ter aquele conhecimento geral, né? Militar diz muito isso, né? A gente tem que ser um oceano de conhecimento, né? Mesmo que parte desse conhecimento seja lagos rasos, né? Mas a gente tem que ter um oceano de conhecimento, né? Essas são algumas certificações que eu possuo, internacionais, na área de segurança da informação. Nessa pós-graduação, quem for fazer vai ter bagagem para tirar todas essas certificações aí, tá? A seção do Canadá. Não vou me ater muito aqui, mas nessa pós-graduação de 480 horas aqui, a gente vai colocar o aluno em contato com o pessoal do CNPq, né, grupo CNPq, né, eventos, né, vamos falar de normas, vamos falar de LGPD, vamos falar de invasão, de backdoor, de malware, né, ISOs internacionais, né, é um curso muito completo, ABNTs, princípios, né, um curso bem completo, vou ter só um pedacinho aqui, GDPR, né, que já é mais antiga do que a nossa, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e aí, me despeço por aqui,
Vou deixar meu QR Code ali, do meu LinkedIn, tá? O meu Lattes está aqui embaixo, meu e-mail também está ali embaixo, meus 2 e-mails, pessoal, corporativo. Quem quiser entrar em contato para saber do curso ou perguntar qualquer outra coisa, fiquem à vontade, né? Ou entrem direto em contato com a Unicef para saber melhor do curso, tá bom? Agradeço aí quem conseguiu ficar até agora aí. Eu falo para caramba, eu sei disso. E eu vou passar a palavra aí para o Gilian Helvas, aí, para ele fazer a finalização, e estou aberto aqui a qualquer pergunta que vocês tiverem. Tá aí, Gilian? Gilian? Opa, Gilian. Opa, voltei. Falei muito, Gilian. Falei muito? Bruno, eu sabia, professor, que eu deveria fazer uma introdução rápida, porque eu tinha certeza que você ia falar realmente um conteúdo de extrema importância. Eu queria colocar alguns pontos aqui, que eu verifiquei aqui ao longo da sua palestra. Eu percebi que alguns colocaram que tem diversas aplicações aí, a matéria. Eu acredito que vai ter um trabalho grande o professor Maltoni, que palestrou ontem, sobre LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, com certeza uma matéria importante, principalmente com essas novas tecnologias e com essa legislação, né, essencial, de 2018, 2019 para cá. Essencial. Né, a questão da tomada de decisão importantíssima. A gente vem, ao longo desse ciclo de palestras, tocando muito nesse assunto com relação à tomada de decisão. Eu acredito que a ferramenta que você expôs hoje é uma ferramenta importantíssima, e para tomar de decisão, melhor ainda, para aquele líder, gestor na área de segurança pública. Uma coisa que surgiu aqui é a questão das câmeras corporais, né? Essas câmeras corporais, ela já tem uma legislação específica ou ela já está sendo de forma ainda em teste? Porque, veja, professor, é uma dúvida. Existe essa resistência ainda no Brasil com relação a esse tipo de ferramenta, né? Agora, se você, por exemplo, olhar, né, casos do exterior, isso já é comum. Então, assim, sobre a questão da câmera corporal, o que de fato o senhor entende que isso possa melhorar a questão da segurança do cidadão? Ok, vamos lá. Existe sim, professor Gilian, existe uma legislação, sim, se eu não me engano, é a Lei 388 de 2019, tá? Que ela obriga, tá, a implementação das bodycams, né, das câmeras corporais, né? Eu estou falando exclusivamente da Polícia Militar, tá? Mas na lei vocês vão ver que elas abrangem outras forças também, Polícia Civil, tá? Mas eu vou me ater aqui à Polícia Militar, tá? Então, ela obriga a instalação dessas câmeras, tá? Isso passou por algumas dificuldades, porque, a princípio, essa lei, que, né, foi alterada ao longo do tempo, né, ela contemplava aí que tinha que ser guardado mais de 6 meses a 1 ano de dados, tá? E a resolução tinha que ser X, tá? E, assim, a gente vive no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Os recursos aqui não são infinitos, né? E para você ter um Big Data para guardar 1 ano de dados gravado 24 horas por dia, né? Por cada policial da corporação, ali é uma coisa, para não dizer que é impossível, né? É extremamente inviável, né? Então, essa lei começou a se flexibilizar desde 2019, né? E eu não lembro agora qual depois eu posso pesquisar qual foi a última que saiu aqui, que está mais flexível, né? Que contempla, se eu não me engano, são 30 dias para ocorrências e acho que são 60 ou 90 dias para casos comuns. Então, isso ajudou, né, a que se fosse montado, né, um termo de referência, né, para ser adquirida essas câmeras, né? Inclusive, né, eu iniciei, né, o plano de referência desse trabalho. Não estou fazendo mais parte, está sendo alterado agora para uma outra equipe,
mas eu fiz parte, né, durante um tempo, né, pouco tempo, até um mês atrás, eu estava fazendo parte desse estudo técnico preliminar, né, então eu estou acompanhando ainda, né, a compra desses equipamentos. Já foi feito teste aqui no Rio de Janeiro, né, inclusive foi feito teste no Réveillon, foi feito teste aqui no apoio para a prevenção ao carnaval, né, para que não tivesse bloco na rua, tudo mais. E esses equipamentos, respondendo a sua pergunta, professor Gílio, eles estão aí para ajudar o policial militar e para ajudar a gestão. Eles não estão para restringir, para policiar, né, os agentes de segurança, né? A gente entende que a primeira visão, tá, é ruim. Fala, vou ficar com a câmera ali, mas aquilo ali não é para vigiar o policial. Aquilo ali é para resguardar o policial. Isso é importante que a gente comece a enxergar dessa maneira e que fique bem claro. Em todos os locais, né, como o senhor citou aí, lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, que isso foi implementado, isso diminuiu aí prisão de policiais, né, acusação falsa de policiais, né, violência, né, porque a pessoa vê a câmera ali, ela não agride o policial não precisa fazer o uso progressivo da força porque ele não foi agredido, então ninguém sai perdendo. Então, assim, foi feito normativos, foi pensado, né, e foram vistos esses outros cases internacionais, né, em São Paulo já está usando um sistema, aqui do Rio de Janeiro é até bem melhor do que estão se usando em São Paulo, né, para que a gente conseguisse colocar essas bodycams de uma maneira mais prática possível, né? Ela é retirada ali com biometria facial, né? O policial chega ali, o sistema, o totem, faz a leitura facial do policial ali, libera, a câmera começa a gravar, ela não para de gravar em nenhum momento, né? Em nenhum momento ela para de gravar, só quando ele entrega. Na imagem fica salvo a identificação do policial como uma marca d'água na imagem, então não tem como aquela imagem ser trocada por veio de outro policial, isso não tem como acontecer, né? Essas imagens são enviadas em tempo real para uma central, lá no Centro Integrado de Comando e Controle, né? Então, se o cara quebrar a câmera ali, né, vai ter um alerta e a imagem vai estar gravada lá também, né? Então, assim, isso, a gente viu que isso aí ajuda muito, tanto o policial para se resguardar, né, quanto a população, né? Dá uma sensação de segurança maior. Inclusive, né, a gente vê muitas vezes a mídia, né, apontando algumas ocorrências policiais militares aí, e o policial e a corporação, a polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal, não tem como se defender porque não está lá, não está gravado. Então fica assim, a mídia fala, aconteceu isso, morreu tantas pessoas. Será que foi a polícia que atirou? Será que foi troca de tiro de próprias facções criminosas? Com as câmeras corporais, isso vai acabar. Então, até a imagem institucional das corporações de segurança pública vai melhorar. Então, assim, assim como uma grande parte assim, da nossa corporação, vê que isso é muito bom, né? Então, assim, eu até peço, assim, excelente pergunta, Gílio. Assim, eu peço que os policiais que estão de frente, tá? Como às vezes eu também estou de frente, né? Comece a enxergar isso aí com essa visão, que aquilo ali veio para te ajudar. Ninguém vai ficar olhando ali o policial, né? O que o policial está fazendo ali? O policial está no computador, está bebendo água? Não, aquilo dali é para preservar o policial militar, tá? E não para prejudicar. Obrigado, Bruno. Olha, eu vou abrir aqui pergunta do Tenente Paulo Krambeck, se eu pronunciei certo, né, corretamente. O que é inteligência artificial? Acredito que seja com relação à segurança pública. Então, vamos lá. Eu falei no início, não sei se de repente ele entrou um pouquinho depois, né? Mas eu posso responder de uma forma um pouquinho diferente agora. A inteligência artificial, desde o início da humanidade, né? O ser humano ele tenta reproduzir o que ele mesmo faz, né? Então, na era mecânica, o ser humano tenta fazer lá algo que reproduza a sua inteligência através da mecânica, né? Hoje em dia, a gente tenta reproduzir o que a gente consegue fazer com matemática. E com a era dos computadores, os superprocessadores, a gente consegue fazer bilhões e bilhões de cálculos por segundo. Então, a inteligência artificial é uma maneira de reproduzir o que o ser humano já faz, só que de forma mais rápida
mais eficiente e mais assertiva, né? Dando, assim, maneiras mais precisas para auxiliar na tomada de decisão, para diagnosticar alguma doença, para você conseguir mobilizar uma tropa, apontar um local de periculosidade. São infindáveis as possibilidades da inteligência computacional, né? Reconhecimento facial, como eu falei, o reconhecimento de placa de OCR, que eu falei, né? O carro passou, a câmera filma, essa placa já cruza, aquele carro ali foi roubado, já dá um alerta, faz um cerco policial, a inteligência computacional já sabe quais as viaturas que estão mais próximas, já alerta as viaturas específicas. O ser humano não precisa estar em todos os momentos, né? Então, a inteligência artificial, ele te fala assim, ó, olha só, o ser humano, você não precisa fazer isso, cara. A gente faz esse trabalho sujo por você, tá? Você só precisa fazer o final. Antigamente a gente falava assim, a inteligência artificial nunca vai substituir o ser humano, né? Hoje em dia até é arriscado você falar isso. Mas uma coisa que eu posso afirmar é o seguinte, a inteligência artificial, o mundo sempre vai precisar do ser humano, tá? Só que cada vez tarefas repetitivas, tarefas complexas demais ou tarefas que exijam total precisão e velocidade vão ser cada vez menos empregados com o uso da inteligência artificial. Entendi, Bruno. Eu vou encerrar a rodada de perguntas e assim que o senhor puder, ou as pessoas que não foram respondidas aí puderem enviar depois para o senhor e o senhor ir respondendo. Olha, a sua palestra foi de excelência, agradeço muito aí as colocações. Eu sei que muita gente está falando aqui no bate-papo aqui, falando que é muito pouco tempo para uma matéria tão grande. A gente sabe que é uma matéria muito profunda, que com uma série de outros aspectos, né, que também envolve tanto as palestras anteriores de liderança, integração, a parte jurídica. E, bem, aqueles que quiserem se interessarem pelo curso do senhor, né, assim que ele for amplamente divulgado, é só procurar aí a universidade. Bem, professor, a Universidade Corporativa do Centro de Estudos, Ensino e Segurança para os Direitos Humanos externa seu agradecimento público pela sua palestra, certificando o senhor. Esse certificado será enviado para o senhor por e-mail. Tá? Aos todos que acompanharam até esse momento essa brilhante palestra, e todas as palestras anteriores também, se vocês vão estar disponíveis lá, vocês podem acessar. O nosso agradecimento, o nosso fraterno abraço. Dizer ao Bruno que, Bruno, grato também pelo tempo que nós estudamos lá na Controladoria Geral do Estado, com os cursos de inteligência, né, em 2019. No CETIC, no ano passado, lá eu tive o prazer de ter a aula lá no CETIC, lá no SIC, né, no Comando de Integrado de Controle, né? Centro Integrado de Comando e Controle lá da PM, no ano passado. Seja sempre bem-vindo. Sempre. Você também lá na Guarda Municipal. Tá bom, meu irmão? Fraterno abraço a todos. Vamos encerrar por aqui, tá bom? Uma boa noite e aqueles que puderem e quiserem acompanhar-nos aí, acessem aí o nosso canal do Uniceg e acessem também lá os cursos, tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigado, Guilherme, pelo apoio também aí nos bastidores. Tá bom, Bruno? Nos vemos na próxima aí. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.